Então sejam muito bem-vindos à semana de aquecimento da Semana da Anestesia para Clínicos Veterinários, que vai acontecer do dia 10 ao dia 15 de outubro. E é nessa semana, gente, que a gente vai mostrar, né, como a anestesia ela pode salvar vidas, né, Pena? Como que a gente ajuda esses clínicos veterinários a usar a anestesia de uma forma que vai salvar a vida do seu paciente. E para participar, como é que faz, Thay? Para participar, tem um link lá na bio, então acabando aqui a live, corre lá na bio, né? Pode ser na bio do Pena, pode ser na minha também, vai estar o link para inscrição. Então é só colocar o e-mail e se inscrever para a semana, para receber toda a nossa programação dessa semana. Perfeito. E Thay, qual que é o tema de hoje? Então, hoje o tema são os maiores desafios, né, que a gente sabe que tem numa reanimação cardiopulmonar, que a gente já identificou. Então, vamos falar um pouquinho desses desafios. Sei. Né? Então, vamos começar com a primeira pergunta. O que é RCP? Né? Vamos conceituar esse tema. O que é RCP, Pena? RCP é reanimação cardiopulmonar. Tem gente que chama de reanimação cérebro cardiopulmonar, né? Mas é... reanimação cardiopulmonar, né? Como, resumindo. Como a American Heart Association fala, né? RCP. E tem diferença de reanimação para ressuscitação? Tem, Thayzinha. Tem, né? Que ressuscitação só conheço uma pessoa que fez até hoje, né? Está descrito lá no livro sagrado, que ele veio no terceiro dia, e é o conceito que a gente tem de ressuscitação. Né? Fora isso, todos os outros a gente chama de reanimação. Acho que é o termo mais adequado aí, que a gente mais difundido aí no meio médico e veterinário. Eu acho que é isso, né? A gente saber já conceituar que é reanimação cardiopulmonar, né? E não ressuscitação, que aqui ninguém faz milagre, né? Não, que aqui é ciência. Aqui é ciência. Medicina. Isso aí. Pode ter aí um pouquinho aí de coisa holística, mas no básico aqui a gente trabalha com ciências. Ô, Thay, por que a gente escolheu esse tema? Conta aí para nós. Então, eu acredito, né, eu sei que a RCP é um gargalo na formação. Eu mesma não tive a aula de reanimação cardiopulmonar na minha graduação. E eu converso, né, com vários alunos, a gente dá aula para vários alunos e realmente é um tema que não é abordado na graduação. E acaba que a gente é lançado no mercado de trabalho sem esse conceito básico, né? Então a gente tem essa má formação na graduação, né? E aí a gente vai ter alguns problemas para implementar isso na rotina. Não, sem contar que a execução eu acho que é o maior problema, né, Thay? Porque quando a gente vai executar, uma coisa é saber na teoria, outra coisa é botar em prática, né, Thay? Sim. E aí tem aquela palavra que eu acho que é muito bonita, eu não preciso nem falar, mas a Thay... O que é o probleminha? Conta aí para nós aí. Então, o que eu gosto de falar, gente, que na reanimação cardiopulmonar, a gente precisa desenvolver duas partes do nosso cérebro. Uma, que é a nossa parte cognitiva, então eu preciso identificar, né, que aquele paciente precisa ser reanimado, e depois a gente vai desenvolver, né, a nossa habilidade psicomotora, ou seja, fazer, né, executar aquele plano, né, a manobra da RCP. Sem se cortar, sem se furar com agulha, sem se cortar com o vidro da ampola, sem prejudicar ainda mais o nosso paciente. Aplicar, né? as doses certas. Aplicar as doses no tempo certo, no lugar certo. Exatamente. Saber a sequência que tem que ser feita. Não é correr desesperado, né, naquele caos. É saber exatamente quais são as etapas, né, e fazer essa parte, esse equilíbrio, né, da parte psicomotora e da parte cognitiva do nosso cérebro. Exatamente. Gostou? Thay, eu adoro quando você fala isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma visão geral, então, do que consiste a RCP. Então a RCP, gente, a gente divide em duas partes, né, em duas etapas. A primeira etapa é o suporte básico à vida. Então, dentro desse suporte básico, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso paciente parado é fazer massagem cardíaca externa e ventilação. Então, massagem e ventilação consiste o nosso suporte básico à vida. Depois que a gente institui, né, que a gente consegue implementar o suporte básico, a gente vai para o segundo degrau, que é o suporte avançado à vida. Aí no suporte avançado, a gente tem aí algumas etapas, né? O que consiste esse suporte avançado? Massagem cardíaca interna, monitoração, aplicação de fármacos, desfibrilação, pegar o acesso venoso, né? Então, são várias etapas que vão constituir o suporte
avançado à vida. E ainda tem depois que voltou, o que você vai fazer, né? Depois disso... O que a gente vai fazer com esse paciente? Exatamente. Né? Depois que eu fiz suporte básico e suporte avançado e o paciente respondeu, né, foi um sucesso a minha manobra, né, ele voltou a ter um retorno da circulação espontânea. É um nome bonito para isso aí, né? Que a gente chama de ROSC, né, que é o retorno à circulação espontânea. Depois que o paciente sobreviveu, a gente vai se preocupar também com esses cuidados pós-ROSC, né, esses cuidados pós-reanimação. E aí tem uma série de coisas, né? Gente, isso daqui, né, o que a gente fala, RCP, a gente fala aí um dia inteiro, né, Pena? É uma aula nossa que dura aí 12 horas praticamente. Então, a gente vai pincelar aqui realmente os pontos principais, né, para também não ficar extenso demais, porque a gente não tem esse tempo aqui, né? Então, a gente falou de uma forma mais abrangente, mas resume aqui, no que a gente vai focar? Então, a gente vai focar nesses desafios da RCP, né? O que a gente já identificou dos nossos alunos, né? Que são gargalos, que são dificuldades ali que eles encontram na rotina, né? Como implementar tudo isso, tá? Então, hoje não é aula, gente. Não é aula, a gente não vai falar de dose, não vai falar de carga de desfibrilação, ritmos chocáveis, a gente não vai entrar nesses pormenores, tá? Mesmo porque, cara, a gente demora um dia inteiro para falar disso, né, Thay? Exatamente. Para a gente fazer um treinamento cognitivo, né, o suficiente para o aluno aprender e botar em prática, a gente gasta um dia, né? A gente gasta 1 hora aí falando, 1, 2 horas aí, né, de aula, mais a aplicação prática, tudo. Então, que não é só conceito teórico, né? É isso que eu falei. Então, não adianta só a gente falar a teoria, né? A gente tem que saber aplicar de forma correta, né, Pena? Então, vamos pensar aqui, né? Por que é tão importante falar, então, sobre esse tema de RCP, Pena? Bom, isso aí é porque é o único tratamento que existe para a doença que todos os seres vivos vão ter, né, Thay? Qual que é a doença que todos os seres vivos vão ter um dia na vida? Todo mundo, quem está vivo um dia morre, né? Então, só existe um tratamento para morte conhecido, descrito, publicado, que é a reanimação cardiopulmonar, né, tá? Então, isso. Esse é o primeiro ponto. Então, se é uma doença, né, se a morte, né, ela é uma doença até certo ponto, né, como que a gente identifica, né, como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença, Pena? Resumidamente, é apneia e inconsciência. Se você tem dúvida que o paciente está inconsciente, está em apneia, pronto. Já é o suficiente para você ativar aí sua equipe aí de reanimação, né? Então, o básico seria isso. Não precisa de nenhum aparelho da NASA para fazer o diagnóstico do óbito do paciente, né? Suspeitou junto, né? Inconsciência e apneia, pronto. Pronto, tá fechado. Tá. E também a gente sabe que tem outros sinais, né? Tem a midríase, né? Se esse paciente está monitorado, está no eletro, eu vejo aquela linha de base, né? A assistolia, paciente com respiração agônica, ausência de pulso, né? Isso são outros parâmetros que a gente vai avaliar para ver se esse paciente está parado. Só que, né, a gente só precisa de 2 sinais. A gente só precisa da apneia e da inconsciência para ativar o nosso time de resposta rápida para começar a RCP. Né? E aí eu acho que o principal problema aí é quando a gente sabe que tem esses outros sinais, a gente meio que fica buscando eles numa reanimação. E aí já é o primeiro ponto aí onde o pessoal perde tempo e acaba prolongando aí o tempo de resposta de início de reanimação, né? Exatamente. Não tem que procurar o esteto, né? Deixa eu pegar meu esteto para ver se o paciente está parado. Ou, deixa eu monitorar, botar o eletro para ver se ele está parado. Não é isso, né? Se a gente fizer isso, a gente está ali perdendo tempo, né? E não fazendo o que o guia recomenda. Então vamos tentar já um direcionamento, né? Quais são os primeiros pontos aí? Vamos dividir em 2 partes, né? Isso. Então, falando de suporte básico à vida, quais são os principais pontos que a gente, assim, compilou aqui para abordar? Então, primeiro, né, eu acho que fica essa parte de identificação. Então, a primeira parte, gente, quando a gente vai começar uma reanimação, é exatamente fazer esse reconhecimento precoce, né, identificar o mais rápido possível para agir corretamente. Então, o primeiro que eu vejo, né, que é um erro comum, é perder tempo nessa identificação, né? Outro tema também, assim, outro ponto importante, acredito que seja o número reduzido da equipe, né? Na rotina a gente sabe que é difícil ter um número ideal aí, né, que eles preconizam de 5 pessoas numa equipe de reanimação, né, para fazer um suporte avançado, um suporte completo. Eles falam que pelo menos 5 pessoas, isso já é um grande
gargalo, né, uma grande dificuldade para a nossa rotina. Não, até porque, assim, na maioria das clínicas pelo Brasil, é difícil você ter 5 médicos veterinários atuando juntos, não trabalhando, né, dispostos a realizar a reanimação e treinados para isso. Então, esse é o principal problema, né? A falta de equipe treinada, né, e não só treinada, como realmente o número, né, de pessoas para realizar essa manobra. Né, simultânea, exatamente. Então, o ideal é 5, tá? Mas dá para fazer com quantos? O mínimo, tá, gente? Assim, tipo, ato heróico, eu vou começar a fazer uma reanimação, pelo menos 3. Tá? Com 3, pelo menos, a gente consegue dar sequência ali do suporte básico para o suporte avançado. Eu acho que menos que isso já... E muita gente fala, né? Muitos alunos nossos reclamam, né? Falam, pô, mas às vezes eu passo o plantão sozinho, né? Eu fico sozinho na clínica, no noturno. Tem um jeito, né? Tem uma alternativa, né? Qual que é? Quando tem uma pessoa só, o guia, ele até fala que dá para fazer uma manobra, né? Com 30 massagens e 2 ventilações, mas a gente sabe que na rotina isso é realmente assim, é melhor rezar, né? É o que eu falo, se você tá sozinho no plantão, não tem quem te ajude, né? Assim, a gente sabe que o mínimo são 5 pessoas. De forma heróica, a gente vai conseguir fazer bem com 3. Se eu estiver sozinho, é realmente muito difícil da gente conseguir implementar uma boa RCP, né? Uma RCP realmente que vá trazer esse paciente de volta, né? Então, se tiver um, a gente fala o quê? Cara, eu acho que se tiver em 2 pessoas, eu nem começo. 3 dá pra gente dá pra gente começar a pensar, a trabalhar. E qual que é o segundo ponto, então, que a gente levantou, né? Eu acho que o primeiro é identificar e ter equipe, né? Isso. Eu acho que o segundo a gente vai envolver a massagem, né, Thay? Que é como você inicia, né, a reanimação. Identifiquei, agora eu vou massagear. Então, alguns problemas que eu vejo nessa massagem são problemas até estruturais mesmo. Então, para posicionar o massageador, se posicionar frente ao paciente, o paciente precisa estar abaixo da linha de cintura do massageador, o que não acontece, né, com a altura das mesas, né? Geralmente está na altura que é mais fácil para a gente atender. Um pouco mais alta, né, essa mesa. E essas mesas mais altas, elas inviabilizam o posicionamento correto dos braços, né? Que é como? Como que é esse posicionamento correto? O braço, ele precisa estar estendido, né? Eu não posso fazer uma massagem com o braço flexionado. Eu tenho que estar com ele completamente estendido sobre o paciente, fazendo um ângulo de 90 graus com o paciente. Então, se eu já tenho uma mesa que não propicia, né, esse bom ângulo, né, esse bom posicionamento da minha mão, com certeza a minha massagem ela vai ficar prejudicada, né? Então, o primeiro ponto é isso, é uma questão estrutural, né, da mesa. Aí o que a gente fala, né? Ou você sobe na mesa para fazer esse ângulo correto, ou o paciente desce para o chão, né? Ou você tem um banco ali, ou alguma estrutura, né? Alguma base que te faça ficar nessa altura correta. A dica melhor que tem para isso daí são aqueles steps de academia, né? E ó, se não tiver isso, gente, cara, nem o campeão mundial de CrossFit consegue fazer uma reanimação ali, 3, 4 ciclos ali, fazendo no tríceps. Então, realmente, o posicionamento eu acho que é o principal. Eu vejo bastante, tá, gente? Erro na execução da massagem por isso, por não ter uma estrutura ideal aí da mesa. E falando da massagem, tá? Qual que é o ponto aí que você... Que eu vejo, né? Não respeitar o ritmo, né? A gente sabe que existe um ritmo, né? Uma frequência correta de massagem, né? Que são 120 por minuto. Então, fazer esse treinamento para chegar nesse número, né, de 120 por minuto realmente exige que você trabalhe esse ritmo, né? Então, seria aí um grande problema, né, nesse início. O recuo, né, quando a gente diz recuo, então eu vou fazer a massagem cardíaca, né? O recuo é quando a gente faz esse retorno da mão. Lembrando que essa mão, ela nunca perde contato com o tórax, né? Eu nunca vou massagear e soltar o tórax do paciente, né? Essa mão, ela vai estar sempre em contato com o tórax. Então, eu vou fazer a massagem e eu tenho que lembrar que esse meu recuo, né, esse retorno, ele tem que ser de 100%. Eu tenho que fazer o retorno completo desse tórax, porque senão o que acontece, Pena? A gente aumenta essa pressão intratorácica e aí a gente prejudica o retorno venoso, né? Então, eu acabo prejudicando a minha manobra de reanimação se eu não faço o recuo de 100%. E a mesma coisa, pode falar, quer falar? Não, pode falar. E a mesma coisa é a compressão, né? O que eu vejo, principalmente nos pacientes pequenos, né? Gatinho, pacientes de porte pequeno, York, Spitz, a gente
botar muita força nessa compressão e acabar ultrapassando o que eles recomendam, né, que é de 1/3 a metade da compressão do tórax, né? Então, se eu aperto muito, se eu comprimo muito esse tórax, eu também aumento a minha pressão intratorácica, eu tenho o mesmo problema do recuo, né, que é não ter esse retorno venoso, né, a gente prejudicar esse retorno venoso, né? Então, eu acho que é isso, ó, o ritmo, o recuo, né, a compressão e o decúbito do paciente também é importante na massagem, porque dependendo da conformação torácica, a gente vai posicionar a nossa mão, né, como massageador, ou na bomba cardíaca ou na bomba torácica, né? Então, também saber identificar essa conformação é super importante para a gente conseguir uma massagem efetiva. Eu falo que assim, se o cachorro tem cara de cachorro, normalmente a gente vai para a bomba torácica. Se é um braquicefálico, tem aquele tórax de barriga, a gente bota ele no dorsal. Se é tipo um cachorro com peito muito profundão, né? Galgo. Um galgo, um pastor alemão, um cachorro assim, com aquele peitão desproporcional, um Doberman, a gente vai com a mão em cima do coração. Se for um gato ou um cachorro pequenininho, a gente vai com a bomba torácica mesmo, a bomba cardíaca, a bomba cardíaca. Desculpa, com a mão em cima do coração, exatamente. Então, assim, isso é o básico para a gente começar uma boa massagem, né? Saber posicionar a mão, fazer esse recuo, né? Isso tudo é uma técnica, né, que precisa ser desenvolvida. Vamos resumir, então, ó, massagem 120 por minuto, compressão de 1/3 e recuo 100%. É isso. Eu acho que esse é o mantra da massagem, né? Que a gente repete em todas as aulas, né? 120, 1/3 de compressão e recuo de 100%. Todos os alunos saem da aula falando esse mantra. Outro problema que eu vejo também é respeitar o ciclo, né, Thay? Sim. Que é controlar o tempo. Às vezes, pô, se eu tô com menos pessoas, quem que tá controlando o tempo? Você vai ficar ali 5 minutos, 6 minutos, cara, perde eficiência. Né? Então, assim, o ciclo é para durar 2 minutos de massagem ininterrupta. Então, qualquer coisa que você tem que fazer. Eu tenho que fazer coisa. Cara, se tem que interromper a massagem, não é para fazer. Então, a regra é clara. Né? Então, são 2 minutos ininterruptos. Apneia e inconsciência, começa a massagem. 2 minutos ininterruptos. E aí troca a cada 2 minutos. E é obrigado a trocar, porque você perde efetividade. Então, esse é o principal ponto aí, né? Tá? Com certeza, gente. É o principal não, mas é o somatório. Mas é uma das coisas aí que a gente vê que a massagem ela delicada, acaba pecando, né? Exatamente. E o terceiro ponto aqui, né? A gente falou da identificação, da massagem, e o terceiro seria a via aérea, né, Pena? O que se vê, assim, na rotina que é uma dificuldade nessa via aérea? Eu acho que o principal ponto aí, que é o menos treinado, é a intubação orotraqueal em decúbito lateral. Porque, cara, eu conheço um monte de anestesista velho, cansado, faz 20 anos já isso daí, e o cara, não, eu só intubo em decúbito dorsal. Ou só intubo em decúbito external. Cara, aí não treina fazer em decúbito lateral. Não treinou em decúbito lateral, o que vai acontecer é que na hora da reanimação vai querer mudar o paciente de posicionamento, vai dar jeitinho no pescoço, cara, e aí já vai atrapalhar. Então, assim, às vezes a pessoa sabe intubar, mas na hora de intubar, ela detona a reanimação porque tem que posicionar o paciente do outro lado. Então, cara, já vai para outro ponto, né? O cara que não sabe intubar ou não tem um auxiliar que te ajuda, né, que te atrapalha, né, que fica querendo dobrar o pescoço, vira para um lado, vira para o outro e persistente, também é um complemento ali que é somatório ali do insucesso na intubação, né, Thay? Não, essa questão do auxiliar é muito importante, Pena. Vou até dar mais uma frisada aqui. Por quê? Dependendo do posicionamento da mão desse auxiliar, né? Se eu coloco a minha mão na frente, né, de quem está querendo intubar, eu atrapalho totalmente essa visualização. Por quê? Porque eu estou com a mão na frente da via aérea, né, do paciente. Então é importante a gente ensinar como faz a correta abertura dessa boca, né, sem atrapalhar quem está fazendo a intubação. Isso a gente ganha agilidade, ganha tempo, né? Isso a gente só consegue arredondar, né, a equipe fazendo treinamento, né, Pena? Isso é treinamento puro. E outra coisa que eu vejo muito, muito, muito frequente é laringo. O pessoal, não, eu aprendi a intubar sem laringo. Cara, eu também sei intubar sem laringo, mas não é para se orgulhar disso, cara. Isso é ruim, porque a gente não faz inspeção de via aérea, cara. Isso aí acho que é a pergunta que tem em toda a aula, né? Cara, então, posso intubar sem laringo? Aí a gente fala, não! Faz parte do processo você fazer uma boa laringoscopia. Você tem que ver, cara, se tiver um corpo estranho ali e você está tentando intubar, você está atrapalhando. E só vai ver isso com laringo. Então tem que ter um laringo com luz, então tem que ter pilha nele, tem que ser conferido antes do processo, antes de chegar o paciente para reanimação. E, cara, basicamente precisa de 2
de duas lâminas, né, Thay? A gente usa a lâmina curva 0 e a lâmina curva 4. Acabou. A 4 serve para todos os pacientes, ponto final. Agora, se você quiser a 0 para facilitar nos animais pequenininhos, no gatinho, eu recomendo também. Compra as duas que vai funcionar bem. Eu acho que essa da luz do laringo, meu Deus, nossa, eu acho que é o orconcura aí na hora da intubação, cara, né? É um estresse a mais necessário, né, Thay? Lembrar que a gente está entrando numa cavidade escura, né? E se eu, por exemplo, pego um braquicefálico, né, que ele já tem aquela língua grossa, já tem o palato alongado, né, já tem várias dificuldades ali naquela via aérea, eu não consigo enxergar, né, não consigo fazer uma boa inspeção, aí realmente eu vou atrasar a minha via aérea. Tá? O que mais que você vê de via aérea? Uma coisa que eu vejo também, como a pessoa não tem o treinamento de fazer intubação orotraqueal, acaba errando, né? E a gente só tem 2 tubos dentro da boca. Um é o esôfago e o outro é a traqueia. Quando a gente não tem treinamento, acaba que a gente vai pela curvatura natural ali, anatômica, né? Então o tubo acaba indo para o esôfago, né? Então a gente faz a massagem perfeita, acha que está entubado e daqui a pouco o abdômen do paciente começa a distender. Por quê? Porque o tubo não está na traqueia, o tubo está lá no esôfago. Vou até complementar. Papai do céu fez a parada direitinho, gente. É para ir, ó, se você não visualizar, se não forçar a barra, você vai automaticamente para o esôfago. Se você colocar um tubo em cima da língua e empurrar, ele vai automaticamente para o esôfago. Isso é certo. Agora, se você inspecionar, botar o laringo, cara, só tem um lugar visível, que é a traqueia. O esôfago, você tem dificuldade para ver, assim, dá trabalho para você visualizar o esôfago. Então, assim, botou o laringo no lugar certo, você tem um lugar certo que é para colocar o traqueotubo. Agora, se não visualizar e tentar empurrar, ele vai automaticamente onde o Papai do Céu fez, que é para ir para o esôfago. Exatamente. Não é então, mesmo? A intubação, eu falo que antes da intubação, né, é porque assim, é muito engraçado quando a gente identifica, né, alguns padrões nos alunos, né? A gente ali no início, quando a gente fala da técnica da intubação, todo mundo acha que é só pegar o tubo e colocar na traqueia, né? Todo mundo acha que é isso, né? Intubei o paciente. Mas, gente, antes disso, a gente precisa visualizar essa via aérea, tá? Então, antes de querer pegar o tubo, pega o laringo, avalia aquela cavidade, entende onde que você vai colocar o tubo antes de querer pegar o tubo, né? Então, acho que é o passo a passo mesmo para você não errar, não fazer uma intubação esofágica, fazer uma boa laringoscopia. Eu acho que outra coisa também seria o tamanho do tubo, né, Thay? Com certeza, né? Isso eu vejo muito. As pessoas ficam com medo de intubar, né? Ai, não sei se eu vou pegar esse tubo que seria o compatível para aquele paciente, mas fica, ai, não, vou pegar um tubo menor porque eu tô com medo desse tubo, que seria o compatível, não entrar, né? Porque a pessoa, ela já começa a se boicotar e aí acaba prejudicando a técnica, né? Acaba querendo se ajudar e acaba prejudicando o paciente. Então, saber identificar, né, um traqueotubo compatível com aquele paciente também é super importante, Pena. Até tem uma continha aí, né? Peso vezes 4, raiz quadrada, né? Tem essa parada aí. Mas, cara, depois de um tempo você já vai no automático, pensou, não tem muito o que ficar contando, não, né? É isso, 4 vezes o peso e tira a raiz quadrada e a gente já tem uma noção aí de mais ou menos qual é o número desse paciente. É claro que vão ter algumas alterações aí, né? Alguns pacientes um pouquinho mais especiais, tipo braquicefálicos, que podem ter hipoplasia de traqueia, então a gente utiliza um tubo menor, né? Tem algumas variáveis aí que eu não vou entrar nesses pormenores, mas é importante que a gente tenha na cabeça que eu preciso pegar um número compatível com aquele paciente. Qual que é outro problema que você vê aí de via aérea ainda, Thay? Então, outro problema, né, outro gargalo, é decidir se eu vou fazer uma via aérea, né, pela via orotraqueal, né, ou seja, eu vou abrir a boca desse paciente e vou olhar ali a via aérea, né, o Cormack-Lehane, que seria essa escala para eu saber como que está a visualização dessas aritenoides da entrada da via aérea. Então, se eu vejo que é uma intubação de Cormack-Lehane 1 e 2, eu faço a intubação orotraqueal. Mas se já é uma via aérea mais difícil, que eu não consigo visualizar, mesmo fazendo uma boa laringoscopia, aí não tem jeito. A gente tem que fazer uma via aérea cirúrgica. E aí eu vou decidir com a cricostomia ou
traqueostomia, tá? Então, isso eu vejo também bastante, as pessoas quererem entubar pela via orotraqueal um Cormac-Lehane 3 e 4, né, que não tem indicação de intubação orotraqueal, né, um paciente que eu não posso perder tempo ali intubando, eu tenho que já fazer uma via aérea cirúrgica. A gente disse que é o seguinte, né, a decisão é simples, se eu visualizo via aérea, eu intubo, se não visualizo, eu corto o pescoço. É isso. Né? Ô, Thay, para definir, assim, para a gente passar para o próximo tópico, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, então, o que é uma intubação orotraqueal, beleza? Perfeito, maravilha. Primeira coisa, é inspecionar, decidir e intervir. E o tempo para a gente realizar isso são 30 segundos. Então, assim, não dá pra gente... Cara, é difícil a gente fazer alguma coisa em 30 segundos que não está treinado. Né? Bem feita, né? Bem realizada. Sem se machucar, sem colocar mais risco para o paciente. Então, ó, intubação é inspecionar, decidir e intervir em 30 segundos. Isso. E a intubação, propriamente dito, é a gente colocar... fazer laringoscopia, colocar um tubo dentro da traqueia, mas não só isso. A gente tem que inflar o cuff, a gente tem que fixar e conectar o circuito, né, ou o anestésico, ou o ambu, e ventilar esse paciente. Só depois de realizar todas essas etapas que a gente pode considerar uma intubação orotraqueal. Perfeito, Pena. Uma questão legal também é que todas essas etapas, né, que o Pena falou que é uma intubação orotraqueal, todas elas vão ter alguns detalhes, né? Então não é só inflar o cuff, porque a gente sabe também que existe isquemia de traqueia, necrose de traqueia, por quê? Porque superinflou esse cuff, né? Botou mais pressão nesse cuff do que o necessário, né? Então acaba criando uma área de isquemia e necrose na traqueia, né? E a gente sabe que não tem tratamento para necrose de traqueia, né? A gente não trabalha ali com dispositivos, com implantes de traqueia. Causou necrose de traqueia, é óbito, né? É o paciente que vai ter enfisema subcutâneo e vai acabar vindo a óbito, tá? Então, todos esses passo a passo aí que o Pena falou que consiste em uma intubação orotraqueal, cada um vai ter também ali a sua técnica, né? Como realizar corretamente. A gente diz, ó, inflou demais, inclusive foi trabalho recente publicado em gatinhos, aí o mundo das gatinhas começaram a me mandar o trabalho, aqui, ó, uma série de pacientes que tiveram a necrose de traqueia, e assim, isso é conhecido, e o tratamento, na verdade, é saco preto, né? Esse aí já vai direto para cuidados pós-vida. Não tem tratamento, gente. Não tem tratamento. E o animal morre feio, mal, é horrível. Né? É horrível. Tá. E por último, ainda nessa parte do suporte básico à vida, tá? Então, a gente falou da massagem, né? Falou da via aérea. Uma questão que eu gosto de abordar bastante é a questão do tempo ventilatório. Então, se eu sei que a minha massagem cardíaca são 120 movimentos por minuto e a minha ventilação são 10 movimentos por minuto, né? A gente extrapola aí, a gente vai falar como é que a gente faz, mas no recovery são 10 movimentos por minuto. Se eu fico olhando o meu massagista, é claro que eu vou acabar me contaminando com a velocidade dele, né? Porque ele está massageando em 120 por minuto. E eu tenho que fazer só uma ventilação a cada 6 segundos, né? Que daria aí 10 por minuto. Então, eu acabo aumentando a minha velocidade de ventilação se eu ficar olhando para quem está massageando. E o que acontece quando a gente aumenta essa frequência respiratória? A gente causa hipocapnia, a gente diminui a concentração de CO2. O que isso acontece? O que isso acarreta? Vasoconstrição cerebral, né? A gente sabe que a capnografia mais baixa, né, ela vai causar essa vasoconstrição cerebral, então a gente vai prejudicar toda essa oxigenação cerebral também, então por isso que é importante respeitar o tempo, né, da ventilação, não ficar olhando para quem está massageando, né, Pena? Falar. Isso só é claro, Thay, porque a gente faz treinamento, porque para mim não era claro não. Sim. Tá? Inclusive eu só acreditei que eu ficava ventilando quase na velocidade de quem está massageando, quando me filmaram, e aí viram lá fazendo assim, ó, direto. E aí, assim, é automático. O normal, a gente fala, não, eu tô fazendo 10 por minuto aqui, ó, tá tudo direitinho. Só que, na verdade, não, a gente tava lá, ó, seguindo, acompanhando. Então, o macete que eu dou aqui, ó, é olhar para outro lugar, normalmente olha para um relógio, e aí, no meu caso, que tenho problemas cognitivos lá do negócio da técnica, né, o que eu faço? Eu olho para um relógio que seja de ponteiro e cada vez que ele passa no número eu vou lá e faço uma ventilação. Então eu acabo fazendo 12 por minuto, né? Eu acho mais, para o meu cognitivo é mais fácil do que querer fazer a cada 6 segundos, 6, 12, 18. Fica muito quebrado esse valor, né?
Se a gente fizer 12 por minuto, que é o que o Pena está recomendando, que é o que eu utilizo também, acaba que fica mais fácil, né? O ponteiro passou no 5 ali, eu ventilo. Passou no 10, eu ventilo, né? Então fica mais fácil de eu coordenar essa frequência ventilatória, né? Além disso, ainda tem o volume, né? Que pensando assim, numa ventilação normal, vai ser mais ou menos 10 ml por quilo, né? E a pressão 10 centímetros de água. Então, assim, para a gente mensurar isso só na mão, cara, ou você está muito treinado de fazer ventilação e mesmo assim vai fazer errado, mas vai errar menos, né? Ou você bota no ventilador mecânico. Aí dá para botar 10 ml por quilo, 10 centímetros de água, de pressão e 10 movimentos por minuto, né? Sim. Fora isso, fica achismo, né? Exatamente. E, gente, o que a gente pode fazer, né, para minimizar esses danos, né? Porque se eu dou volume demais, se eu dou pressão demais, o que acontece? Barotrauma, volutrauma, é como se a gente explodisse o alvéolo desse paciente, né? Então, não é apertar o reanimador, né? Não é apertar o ambu até ele fazer barulho, né? A gente brinca na aula que é até ele soltar pum. Não é apertar até ele fazer barulho. A gente tem que ver a expansão torácica desse paciente, né? Ninguém respira super inflando o tórax. A nossa respiração ela é super discreta, né? A gente nem percebe que está respirando. E a gente nem movimenta tanto assim o tórax para fazer essa ventilação. E a mesma coisa na reanimação, né? Eu não vou super inflar esse tórax. Eu vou olhar para o tórax do paciente e vou ver que ele está expandindo de uma forma natural, né? Não é forçada. Não, tem até um detalhe, ó. Se a gente for fazer uma conta simples aí, 10 ml por quilo, para um gatinho são 30 ml, para um cachorro de 10 quilos são 100 ml, é um volume pequeno. E a gente tem que considerar ainda que tem uma mão ali fazendo pressão no tórax, e se eu dou volume demais, eu tenho uma ruptura de alvéolo. Aí eu tenho um coração parado, alguém massageando, e o que a gente está ventilando o paciente indo para o tórax fazendo pneumotórax. Então, assim, tudo errado. Receita do insucesso, né? Então, tomar cuidado com o volume, eu acho que também é uma coisa bem frequente, né, Thay? Uma coisa também que é interessante lembrar, gente, é que eu posso, né, se eu botar muita pressão nessa massagem, eu posso até fazer fratura de costela também, né? Isso é uma questão também importante para a gente se atentar. A gente trabalha com tórax muito frágil, né, de pacientes muito pequenos, né? Então, se você não tiver um treinamento bem realizado, acaba que você faz algumas iatrogenias aí, como fraturas de costela. Não, assim, a minha rotina hoje, eu não vou falar que é 90% não, mas eu acho que é mais de 60% aí de animais com menos de 10 quilos. Sim. São animais pequenos. Eu trabalho no Rio de Janeiro, num lugar que tem muito prédio. Então, assim, com frequência são animais pequenos, né? Cachorro, gato. Né? E a gente só pega esse tato fino, né? Essa delicadeza, essa noção de volume tão pequeno treinando, né? Não tem como a gente aprender a fazer uma ventilação, fazer essa massagem, né, só lendo um artigo, né, só procurando conceitos teóricos. A gente tem que treinar mesmo, botar a mão na massa, não tem jeito. Treinar o psicomotor, né? É isso aí, treinar o lado psicomotor aí do cérebro. Ó, a gente já abordou então os principais pontos aí do suporte básico, né, Thay? Quando a gente vai falar então do suporte avançado, né, vamos passar para a próxima etapa. Só um detalhe, né? O suporte básico à vida é treinado por criancinhas no Japão, né? Sim. Então, é aquilo que a gente deveria treinar todo mundo, né? Toda a equipe que trabalha no hospital deveria estar treinada, né? É claro que a gente não vai botar o auxiliar para fazer intubação orotraqueal, que isso aí é um ato médico, né? Ato médico. Mas massagem cardíaca, a gente pode e deve treinar os nossos auxiliares veterinários e enfermeiros para que eles nos auxiliem aí num quadro de reanimação. Né? Agora, no suporte avançado à vida, aí já são todos atos médicos, né, Thay? Sim, com certeza. Assim, gente, é muito importante a gente fazer esse treinamento, porque é isso. Na clínica, na hora do vamos ver, na hora que a gente precisa de ajuda, quem vai estar disponível ali, né? São normalmente os estagiários, né? Os auxiliares. Então é importante que eles ajudem nesse momento, né? E que não que seja um fator ali que acabe atrapalhando, né, toda a dinâmica dessa manobra, né? Então é importante que todo mundo esteja falando a mesma língua, né? E não que você tente ensinar como que se faz ali na hora, né? Isso é
trash. Mas vamos aí lá. funciona aquele ditado, né? Muito ajuda aquele que não atrapalha, né? Total, exatamente. É aí que entra isso. É aquela clássica. É né? aquela clássica. Então, o que eu vejo que são os desafios do suporte? Ou muito atrapalha quem não ajuda, né, Thay? Muito atrapalha quem não ajuda. Então, ó, vamos lá. Suporte avançado à vida. Thay, próximo passo. Resume aí o tudão. O que consiste, então, esse suporte avançado à vida? Aí vai ser no suporte avançado que a gente vai pensar em aplicar adrenalina, em fazer a monitoração, massagem cardíaca interna, fazer a desfibrilação, pegar o acesso venoso, né? Então, nesse suporte avançado, como o Pena disse, são todos atos médicos. E aí o suporte avançado só é autorizado, né, o médico veterinário a fazer, tá? Os enfermeiros, auxiliares também vão nos ajudar, tá, gente? Sim. A pegar um medicamento, a trazer... Isso ajuda. Inclusive é bom que eles estejam treinados. Mas o que deve ser o racional disso aí deve partir da equipe médica. Não tem pra onde correr, não. Né? Então tá. Vamos lá, a gente também não vai poder entrar em muito disso daí, porque senão realmente a gente vai fazer o treinamento da RCP aqui, já está dando já quase 40 minutos aí, que a gente já iniciou a live, né? Mas para a gente não demorar tanto, né? Vamos pontuar aí os principais pontos, né? Os três mais relevantes, né? Os três mais relevantes aí do suporte avançado à vida. Eu acho que o primeiro ponto nesse suporte avançado, que eu vejo bastante confusão, é pensar em outros fármacos antes da adrenalina. Né? A gente sabe que o único fármaco preconizado para entrar nessa manobra de RCP é a adrenalina, tá? Então, não é a hora de pensar, será que eu faço atropina? Será que eu faço, sei lá, qualquer outra medicação, vasopressina? Não. Bicarbonato, dopamina, norepinefrina, isso aí é pós-ROSC. Se voltar, depois que voltou. Exatamente. Então, agora, né, nesse primeiro momento do suporte avançado, eu tenho que pensar automaticamente só na adrenalina, tá? Então, o fármaco de escolha para o tratamento da morte é a adrenalina, tá? Então, vai ser a adrenalina a nossa primeira preocupação aí de como administrá-la, né, de uma forma correta. Não é para ter dúvida, é um fármaco só e a gente tem dose baixa, dose alta, acabou, sem conversa, né? Exatamente. Só falar a dose aí para o pessoal ficar em mente, tá? Gente, dose baixa da adrenalina é 0,01 miligramas por quilo. E quando a gente vai utilizar essa dose baixa? Quando eu tenho uma parada assistida, né? Ou seja, eu vi o paciente parando na minha frente, né? Eu testemunhei a parada desse paciente. Mas se eu não vi, né? Se esse paciente já chegou parado para mim no hospital, ou se eu não acompanhei, né? Estava almoçando, e aí quando eu cheguei na internação o paciente estava parado, né? Eu não sei há quanto tempo ele veio a óbito, a gente não vai utilizar a dose baixa, a gente já vai partir para a dose alta, que é 0,1 miligramas por quilo, tá? E essa dose alta é o que normalmente a gente vai fazer, ou se eu tenho uma parada prolongada, né? Ou seja, eu já comecei com a dose baixa de 0,01 miligrama por quilo, e aí eu já estou ali no meu segundo, terceiro ciclo, né? Já passei quase 10 minutos de parada, eu posso ir para a dose alta, que é 0,1 miligramas quilo. Então, a dose alta eu vou utilizar se eu não vi o paciente parando ou se eu já tenho lá uma parada já prolongada, né? Acima aí de 10 minutos. Vou pedir para eles interagirem, comentário aqui, ó. Me fala uma parada aqui, ó. Quem já participou de uma reanimação cardiopulmonar de um gatinho? 3 quilinhos. E quebrou aí mais de 2 ampolas de adrenalina. só dá um comentário aí. Porque só vou dar um briefing. Não. Eu já participei de várias, tá? Inclusive, geralmente quando eu chego já tem mais de 2, 3 quebradas. Agora, para isso acontecer, a gente está falando de uma reanimação que durou pelo menos aí 8 ciclos, tá? Ou, se a gente for contar em time, aí, em tempo, né? Se a gente começou com dose baixa, como a Thay falou, dá pelo menos 30 minutos de reanimação. E assim, confesso que eu não tenho uma equipe aí que tem braço para fazer 30 minutos aí de reanimação, não, cara. É difícil. É bem mais difícil. Manter, né, realmente uma reanimação boa ali, eficiente,
né? 30 minutos é realmente complicado. Mantendo ali, ó, capnógrafo acima de 15? Pois é, e esse é um dos grandes erros, gente, não calcular a dose da adrenalina, né? Não saber a dose que você vai utilizar para aquele paciente, não é igual a medicina humana, que é uma ampola para qualquer adulto, né? A gente tem uma variabilidade muito grande. Então, eu vou desde o gatinho de 3 quilos até um Rottweiler de 60, né? Então, eu não posso usar uma dose que é única para o gatinho e para o Rottweiler, né? Eu não posso falar a dose da adrenalina é uma ampola para qualquer paciente. Por quê? Mais uma vez, a gente vai estar piorando o quadro, né? Se eu estou fazendo uma overdose de adrenalina. A gente sabe que a adrenalina, ela faz vasoconstrição intensa, ela faz arritmia, né? Então, se eu faço uma dose cavalar, eu já estou dando um tiro no meu pé, né? É claro que o que eu estou fazendo ali, ele não vai ter sucesso no final. Por quê? Porque eu estou pecando ali num erro básico, que é na dose da adrenalina. Né, Pena? Vamos lá, o único médico que faz conta de fármaco é pediatra, gente. Porque adulto, cara, é uma ampolha e vamos que vamos. Mas na veterinária não dá para fazer essa parada aí. Nos pediatras é um animal pequenininho, né? Nosso, de ser humano, também o pessoal calcula e a gente tem que calcular. Não tem muito para onde correr, né, Thay? Exatamente. Vamos pro segundo passo, então. O segundo ponto aí do suporte avançado, Thay? Então o primeiro ponto foi a adrenalina. O segundo ponto que eu vejo, né, que perguntam bastante na aula, né? Quando eu devo parar de fazer a minha reanimação, né? Ou quando eu vejo que esse paciente ali já não dá mais, né? A minha técnica já está num insucesso. Gente, tem que monitorar, né? A gente só sabe se aquele paciente ele está respondendo à minha manobra de reanimação se eu monitoro ele, né? Então, o método ouro, para a gente saber se a minha manobra ela está gerando um retorno à circulação espontânea, que é o ROSC, é a capnografia, tá? Então, para eu saber se eu mantenho essa equipe, né, mobilizada ali na reanimação, eu preciso saber quanto que está a capnografia desse paciente. Então, se ela está acima de 15 milímetros de mercúrio, isso é um bom indicativo. Quer dizer o quê? Que a minha equipe está se mobilizando para fazer o suporte básico, o suporte avançado, e esse paciente está tendo um retorno à circulação espontânea. Mas se eu estou lá massageando e essa minha capnografia está em 5, está em 4, está em 3, o que ela está me mostrando? O que ela está me dizendo? Gente, para, né? Eu não vou voltar a bater, meu coração não vai voltar a bater. Então já é um grande indicativo aí de quando parar, né? Eu acho que isso aí também é um dado bem importante. É uma dica aí para desistir ou para continuar. Né? Exatamente. Outra coisa que eu gosto também, tá, é o uso do Doppler e do oscilométrico. Desculpa, oscilométrico não, o Doppler e a pletismografia. Tá. A onda da oximetria. Por quê? Porque ela, durante a reanimação, eu consigo ver se estou tendo resposta da minha massagem. Por exemplo, é frequente, a gente está fazendo a massagem e aí na hora que troca o massageador, a gente para de ter a curva de pletismografia, de oximetria, né, que seria o indicador de pulso, e também para de ter o som do Doppler. Então, quando isso está acontecendo durante a massagem, fala, pelo menos a massagem está efetiva. Na hora que deu os 2 minutos do ciclo de massagem, que eu vou trocar o massageador, eu tenho 5 segundos ali para avaliar se ele teve um retorno do batimento cardíaco, né, retorno do ROSC, ou se ele continua parado. E a maneira de ver isso, nos 5 segundos que eu parei de realizar a massagem, se ele voltou, se ele parou de ter a curva de oximetria e se ele parou de ter som do Doppler, que aí significa que o massageador estava sendo efetivo. Perfeito, Pena. Eu acho que isso é um ponto super importante, né? Até pra gente ver se o cara continua massageando ou se troca. Se a gente troca esse massageador, né? Se eu tô vendo ali que o Pena tá massageando, tá bombando ali, fazendo pulso, né? Tá fazendo curva bonitinha, a capnografia ali em 17, 18, maravilha. Aí vou eu fazer a massagem e aí começa tudo cair. A minha onda já começa a ficar achatada ou ela não aparece, a minha capnografia começa a cair. Isso também é um indicativo que o massageador ele não está fazendo uma massagem efetiva. E a gente não vai esperar o ciclo de 2 minutos, a gente já vai mandar trocar logo esse massageador, né? Porque a gente não tem tempo. Né? Aí então, é o papel do líder falar assim, troca. A troca do massageador não foi efetiva, troca, volta ou a mesma pessoa ou vai um terceiro. Vai outra pessoa. O ideal seria um outro terceiro, por isso que a gente fala que são 5 pelo menos, né? Pra gente dar tempo de ciclar, né? E esse segundo ponto, né, que a gente abordou aqui da monitoração, da capnografia, do oxímetro, do Doppler. O Doppler também é legal, Pena, a gente falar que um local
interessante para colocar durante a emergência é no olho, né, em cima do globo aqui ocular. Por quê? Aqui atrás, né, aqui na região retrobulbar, que é a região atrás do globo, a gente tem uma artéria, né, que passa aqui atrás. E essa artéria vai me dar uma indicação de que, ó, eu estou gerando um pulso com a minha massagem, a minha artéria aqui atrás está levando sangue e oxigênio para o meu sistema nervoso central. Então, se eu coloco o Doppler em cima do meu olho e eu consigo auscultar o fluxo do Doppler, quer dizer o quê? Que essa minha massagem está gerando um pulso e essa minha artéria está levando oxigênio para o cérebro. Mas se eu coloco o meu Doppler lá e não tenho nenhum barulho, não tem nenhum som aqui, quer dizer que provavelmente eu já entrei ali numa morte cerebral, né? Não tem mais sangue chegando nesse sistema. Além do que até falou que é ótimo de ver que tem um fluxo cerebral, né? Que é essa parada. Importantíssimo. É muito mais fácil a gente identificar um pulso no olho, né? De achar o ponto do Doppler no olho, do que tentar de pegar um pulso periférico, gente. Um animal, às vezes, rígido, né? Anestesiado, ao menos é difícil a gente ficar catando onde está o pulso, então no olho é uma maneira mais fácil a gente identificar aí esse pulso arterial. Perfeito. E na monitorização ainda tem mais algum detalhe que você vê que é sensível, tá? Sim, o eletro, né? Então, o eletro, né? Eu acho engraçado que a gente começa falando da capnografia na parada cardiorrespiratória, né? E aí acaba que a gente fala por último o eletro. E aí causa até essa confusão, né? Pô, mas o eletro seria o mais ideal aí pra gente avaliar, né? E não, a capnografia realmente é o método ouro. Ganhou do eletro aí na hora dessa monitoração. E o que a gente eletro é basicamente para decidir, né, Thay? Se eu faço uma coisa ou outra. Exatamente. No eletro eu vou identificar qual o ritmo cardíaco desse paciente. Então, a gente tem 4 ritmos cardíacos na parada. A sistolia, que é aquela linha reta, né? Então, não está tendo nenhuma atividade elétrica, é o coração parado, então a assistolia. A atividade elétrica sem pulso, ou seja, eu tenho aquelas ondas bonitinhas, onda P, complexo QRS, onda T, né? Eu tenho a conformação direitinha da minha onda. Pode estar bonitinho ou não, né, gente? Tem uma atividade elétrica lá. Tem uma atividade elétrica, só que ela não gera, né, pulso. Então, é uma atividade elétrica sem pulso. Então, é como se o coração estivesse ali só batendo, mas ele não gera sangue, né? Ele não gera débito cardíaco. Então, ele não consegue fazer uma boa contração. Ele só fica ali como se ele tivesse só ligado. Tem atividade elétrica, mas ele não gera contração. Mas ele não funciona como uma bomba, e né? Nesses casos a gente faz o quê, tá? Qual que é o tratamento? Nesses 2 casos, né, assistolia e atividade elétrica sem pulso, a gente vai fazer adrenalina, tá? Então, identifiquei esses 2 ritmos, eu vou fazer a adrenalina. Eu vou decidir se eu vou fazer dose baixa ou dose alta. Eu acho que tem até uma pergunta aqui que falou, quando é que eu faço a dose alta, né? Eu faço quantos ciclos com a dose baixa antes de partir para a dose alta, né? Então, a gente fala assim, fazer a dose baixa durante 2, 3 ciclos, mais ou menos, e a dose alta a gente vai entrar aí quando já é uma parada prolongada, né? Acima de 10 minutos. Então, a gente vai fazer em torno de 2 a 3, vai depender em que momento que você entrou com essa adrenalina, né? Mas vai dar aí um intervalo de mais ou menos 10 minutos e aí a gente já entra com a dose alta, tá? E aí, então, adrenalina nesses 2 ritmos, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Os outros 2 ritmos, que seriam a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, aí a gente não tem para onde fugir. A gente não vai utilizar a adrenalina e a gente vai utilizar a desfibrilação. É o paciente que vai levar aquele choque ali, né? A gente vai dar um reset nesse coração. Por quê? Porque ele está em curto-circuito, né? Essa taquicardia ventricular ou essa fibrilação ventricular nada mais é como se esse coração tivesse ali em curto-circuito. A gente vai desfibrilar para quê? Para gerar uma assistolia, né? Então a gente vai apertar o botão de reset do coração, liga, desliga, para ver se ele já liga em assistolia, e aí a gente com a adrenalina tenta fazer com que ele volte ali a ter a atividade elétrica dele normal. Eu acho que esse é um ponto principal também. Principal. Tá? O pessoal acha que às vezes, vou fazer um choque e aí ele vai voltar bonitinho. Não, cara, a ideia é dar um restart. Desligar ele, tirar o dedo do disjuntor para eu poder com a adrenalina voltar, com a adrenalina e massagem voltar, né? Isso é uma coisa que Hollywood não estuda, tá, gente? Porque é comum, frequente a gente vê nos filmes, né? Aquela assistolia linda e aí a galera correndo com desfibrilador. Isso não é recomendado, tá? Então a assistolia não é um ritmo chocável.
E aí, do desfibrilador é um ponto à parte, né, Thay? Tem alguns detalhes aí em relação ao desfibrilador. Quando vai fazer, treinamento de equipe, evitar acidente, tem alguns detalhes. Se é monofásico, se é bifásico, né? Calcular, porque também senão entra na mesma esfera lá da adrenalina, a gente não sabe quanto é que tá dando e tá mandando ver. Então tem alguns cuidados aí, né, e acidentes, inclusive, com quem tá administrando, porque pode dar um choque e desfibrilar a própria pessoa. Uma arma de choque, né, Pena? A gente brinca que é uma arma de choque e é mesmo, então, né? Tem que tomar gera sistolia, né? É uma arma para isso. Para isso. E tem qual que é o terceiro ponto? Então a gente fechou aqui monitoração, desfibrilação. Qual que é o terceiro ponto que você fala, cara, que é crítico no esporte avançado? Tá? Olha, administrar fármaco, né? Porque a gente fala assim, beleza, tem que administrar esse fármaco, tem que fazer a adrenalina. Tá, e agora? O que eu faço? Eu faço intracardíaca? Essa pergunta é clássica na aula, né, Pena? A gente fica só esperando para ver quem é que vai fazer, né? Não, é porque, assim, ela foi constantemente ensinada, ela foi durante muito tempo ensinada, alguns guias, inclusive, ainda botam isso como sendo uma referência, e aí, cara, é uma pergunta que sempre vai vir, e a gente não fala, né, a gente espera que em algum momento algum vai perguntar, e eu até agradeço quando faz, porque já me poupa de ter que falar, né, a pessoa perguntou, eu vou lá e explico, mas intracardíaca, gente, só tem uma recomendação: não fazer, né? Não, nunca, hipótese nenhuma, jamais fazer intracardíaca, né? Então isso, assim, foi tirado do guideline da medicina há 50 anos atrás, né? Quando foi descrito, e a gente ainda continua entrando nessa espécie perpetuando esse erro, né? Perpetuando esse erro. E o básico por que não faz intracardíaca? Primeiro que você tem que parar de realizar a massagem, que é o mais efetivo para retornar. Mais importante. Então tem que parar. E aí já não tem por que fazer. E outra coisa, se a gente fizer adrenalina no músculo cardíaco, se esse paciente tiver alguma chance de voltar, cara, acabou. Lembra que ele vai fazer vasoconstrição e ele vai acabar com a chance, vai causar um infarto enorme na parede do miocárdio e acabou, já acabou qualquer chance desse paciente retornar. Então, intracardíaco, nunca, em hipótese nenhuma, jamais com o peito fechado, né? No peito aberto, com o coração aberto, aí talvez tenha uma indicação, mas não recomendo também. É isso que o Pena falou, gente. Assim, então, nada de fazer intracardíaca, tá, gente? Por favor. E quais são os outros pontos aí, tá? Aí, a Alana tá falando, que é cirúrgica. Perfeita, Alana, é isso, né? A gente vai ter outras vias de administração. O ideal, né, assim, o método perfeito é fazer a administração na veia, né, no acesso venoso que a gente vai fazer, seja ele periférico, central, não importa. Se ele está no acesso, a gente vai fazer no acesso venoso. Mas se eu não tenho... a via melhor, mais efetiva, que a gente faz dose baixa, né, quando pode, né, quando tem pouco tempo a gente faz dose baixa, é a mais fácil. Inclusive, se eu não tenho acesso venoso, está difícil pegar, cara, a gente disseca, né, a gente disseca e tem que ter treinamento para fazer isso rápido, não é tão simples de fazer, né, mas a gente pode até treinar para dissecar. Mas a gente tem outras vias, né, que são alternativas durante a reanimação, de tão importante que é a administração da adrenalina, né, Thay? E fazer a administração intratraqueal é sim, né, uma ótima via ali para a gente administrar enquanto não tem um acesso venoso, né? A partir do momento que eu tenho acesso venoso, eu já esqueço essa via intratraqueal e aí eu só começo a administrar realmente intravenoso, tá? Mas pode ser intraóssea, se for, sei lá, um filhotinho, né? Um paciente que eu não consegui dissecar ou eu não tenho ali muita técnica. Posso fazer intraóssea? Posso. Tem até um dispositivo, né, que provavelmente vai vir aí ano que vem para o Brasil, que já lançaram nos Estados Unidos, que se chama EZ-IO, né? EZ-IO. O que é isso? É como se fosse uma furadeira, tá? Ele vai passar aqui pelo periósteo, né? E ele consegue acessar a medular do osso e eu consigo fazer fluido, fármaco, né? Tudo pela via intraóssea em segundos, né? Como se eu realmente pegasse uma furadeira, né? E botasse um parafuso lá dentro do meu osso. Então, enquanto a gente ainda não tem essa tecnologia mais avançada para pegar um acesso intraósseo, acaba que a gente faz dessa forma. A gente faz pela via intratraqueal, enquanto não tem acesso. Pegou o acesso, a gente já faz tudo pela via intravenosa. E lembrar que a intraóssea, né, ou o ISIO, né, ele é a mesma coisa que fazer intravenoso, não é para ter diferença, não. Inclusive o tempo, a absorção é exatamente igual. A questão é que eu demoro mais que 30 segundos, né, para fazer um acesso intraósseo. Então, num cachorro grande, cara,
eu acho que o intratraqueal vai ser minha via de eleição. Num filhotinho, né, às vezes é uma via que às vezes é mais fácil de fazer, mais rápido de fazer intraóssea, no animal pequenininho, do que fazer até um acesso venoso dissecado, né? Então, daí adequado aí para cada tipo de animal, né, tá? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem mais alguns pontos aí para a gente abordar dentro desse suporte avançado, mas acho que vai ficar muito prolongado, né, Thay? Porque ainda vai falar sobre massagem cardíaca interna, cuidados pós-ROSC, né? Isso tudo, gente, é realmente pano para manga, né, Pena? Aí seria um pouco mais longo, né? É um capítulo à parte mesmo. Eu acho que eu prefiro tentar resumir um pouco mais, né, Thay? Vamos tentar, então, resumir aí quais são os maiores erros aí que você vê aí dos alunos, de quem está começando, de quem ainda realmente precisa passar por um treinamento aí de RCP? Então, primeiro, gente, aqui resumindo, é treinar na hora do caos, né? Então, muitas pessoas acabam tendo, né, o primeiro contato com a manobra de RCP na hora do vamos ver, né? Na hora que o bicho pega, na hora que o paciente para, e aí que ele vai falar, caramba, eu precisava saber desses conceitos, né? E aí acaba treinando na hora que precisa, né? Então esse é o nosso... Eu acho que esse é o pior cenário que existe. É caos, gente. Treinar na hora da morte. Pô, não é hora de treinar. Não é hora de treinar, é hora de executar. Até depois que passou, né? Depois que se você tiver autorização, você pode até usar aquele paciente para treinar, é até louvável, né? Se for autorizado. Se for autorizado. Agora, você treinar no paciente que, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. Vai ser caos. Que é o principal. Qual que é o segundo aí, Thay? Dá um outro ponto. O segundo é interromper a massagem cardíaca externa, né? Muito comum a pessoa saber toda a teoria, sabe que tem que fazer 100% de recuo, 1/3 de compressão, mas chega lá na hora do vamos ver, começa a interromper essa massagem, né? Não completa o ciclo de 2 minutos de massagem ininterrupta, né? Não é para eu parar para nada, não é parar para pegar fármaco, ajudar a entubar, atender telefone, falar com o tutor, não é nada disso, é fazer única e exclusivamente a massagem cardíaca durante 2 minutos. Tem até outra coisa, né? Às vezes a pessoa fala, não, para a massagem para poder ver se está respirando. Não é para parar para avaliar, não é para parar para fazer intracardíaca, não é para parar para nada, não é para dobrar o pescocinho para poder entubar. Cara, é para realizar a massagem ininterrupta 2 minutos e se tiver outra pessoa, realizar intubação orotraqueal. Isso aí. Acho que é o ponto. E qual que é o outro, o terceiro ponto que a gente vê que é mais frequente de erro? Tá? Errar a intubação, né? Fazer a intubação esofágica, e eu acho que é o segundo maior erro na rotina, né? Porque fica ali naquele desespero, dá aquele branco, fica nervoso querendo logo ganhar a via aérea e acaba fazendo uma intubação esofágica, né? Aquele abdômen começa a distender e aí começa tudo de novo, né? Então é um grande erro aí que eu vejo na rotina. Então, resumindo, Thay, treinar na hora, interromper massagem cardíaca externa por qualquer que seja o motivo, e o último seria o que? Errar a intubação, né, Thay? E eu também acho que tem mais uma outra coisa. O que você que é começar achando que não vai dar certo, né? Também. Então o pessoal fica assim, reanimação não funciona. Cara, funciona. Inclusive, né, os guias, né, os estudiosos, né, eles trazem uma casuística que é bem relevante. Se o paciente teve uma parada assistida, ou se foi durante uma anestesia, o paciente estava sendo monitorado, o retorno da circulação é em torno de 50%. Então, 50% a cada 2, um volta e o outro não. Ok. Simples assim, né? Se põe anestesia, cara, é para a maioria voltar, gente. Na maioria é 50%, na verdade, né? Mas, cara, é para voltar, não é para parar, né? Na verdade, não é para ele parar, né? Mas se parar, ele ainda assim, 50% volta para casa, às vezes sem sequela nenhuma, né? Agora, no paciente que parou por alguma consequência, chegou parado, teve uma intercorrência maior, cara, o retorno desses pacientes é de 5% a 10%. Então, assim, não é 1000 maravilhas, mas também não é o pior do mundo. Vamos pensar que 5% é 1 a cada 20. Então, a cada 20, um retorna para casa. Ou 10%, né, se for um paciente mais rígido, dependendo do motivo de parada. Então, a cada 10, um volta. É claro que assim, a gente não vai ganhar todas, né? Inclusive, a gente não vai ganhar na maioria, né? Mas, de 10, um retornar, cara, é uma vida que você salvou, isso faz toda a diferença, né, Thay? É isso, entrar com esse
com esse semblante, né? Ah, eu tô entrando para perder, você vai perder, né? E ali na RCP, eu acho que a gente não tem que entrar com esse clima, né? A gente não tem que entrar com o clima de já perdeu, pelo contrário, a gente tem que dar o nosso máximo ali, tem que dar o gás mesmo para tentar reanimar esse paciente. Né, e aí vai depender ali da resposta, né, da doença em curso, né, o que levou àquela parada, tudo isso realmente vai ser um fator que vai puxar para cima ou para baixo esse paciente, né, mas entrar para perder nunca, gente, a gente tem que entrar para treinar, para fazer o guia certinho, passo a passo, né, e dar show ali na reanimação. Ô, Thaisinha, então vamos resumir então, qual que é o jeito certo? O que você recomenda? Três passos aí. Primeiro, gente, ler o guia, né? Qual que é o guia que a gente tem na veterinária, né? A gente só tem um trabalho, que é o Recover, né? Que ele é dividido em 7 partes. Até teve um update aí em 2020 de 2 estudiosos, mas o que a gente tem de fato é o Recover, que foi publicado em 2012. Então, primeira coisa aí para vocês colocarem aí para começar a nossa conversa sobre a RCP. Estudar o guia, né, a parte 7, que são as recomendações clínicas, que está traduzido para mais de 20 idiomas, então está escrito em português, então a leitura é tranquila, né, ninguém vai precisar ler em inglês, vai ser uma leitura em português, então lê o guia do Recover, a parte 7, quem tiver dificuldade para achar, né, que não é difícil, é só jogar lá no Google, Recover, parte 7 traduzida, vocês já vão achar o trabalho, mas quem não achar, pode mandar um direct para a gente que a gente envia, tá? Então, esse seria o jeito certo de começar. Ler pelo menos a parte 7. O segundo é fazer o treinamento periódico da equipe, né? Então, se eu trabalho ali naquele ambiente, eu tenho que estar constantemente treinando. Até já teve uma publicação no Jornal do Trauma Humano que ele mostrou como diminuiu a porcentagem da mortalidade numa equipe bem treinada, né? Então, assim, tem que treinar a equipe. Não tem jeito, não tem como todo mundo ficar batendo cabeça ali na hora da RCP, né? Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. E terceiro aqui, né? Eu já falei, então, de seguir o guia, treinar a equipe. E terceiro, fazer um carrinho de RCP, né? Ah, eu não tenho um carrinho de reanimação. Tudo bem, faz uma gaveta de reanimação, faz uma maleta de reanimação. Eu sei que é importante a gente ter todo o material que a gente vai precisar para essa manobra concentrado num lugar, né? Então, eu sei onde está o laringo, eu sei onde está o traqueotubo, a adrenalina, né? Então, eu já tenho que ter esse local já estabelecido, não só para a gente, mas para toda a equipe, né? E é um local que tem que estar sempre ali sendo auditado. Pô, se eu usei um tubo 5, eu vou, depois da reanimação, voltar ali para a caixinha número 5, porque pode ser que meu próximo paciente, eu precise de um tubo também número 5. Né? Então, é isso, é a gente concentrar, né, fazer esse carrinho, essa maleta e constantemente auditar para ver se ele está correto. Então, acho que seriam aí os meus 3 jeitos certos para começar uma reanimação. Então, ó, seguir o guia, treinar a cada 6 meses, que é o que o guia manda também, e ter um carrinho de RCP, que também o guia manda. Então, assim, não precisa inventar roda, né, Thay? Não precisa. É só fazer o que tá mandando, né? Uhum. E vamos lá, então, vamos resumir, então, qual que é a sua dica de ouro, Thay? Dica de ouro, gente, leia o resumo do Recover, que é a parte 7 traduzida. Ponto. Essa é a minha dica de ouro, para a gente começar essa conversa de RCP. É, perfeito. Eu vou dar mais uma dica, eu posso complementar com uma aqui? Fala. Cara, eu acho que, como a gente está falando de treinamento, eu acho que tem uma coisa que assim, é um ponto crucial aí da reanimação, que é a intubação orotraqueal. E aí, a recomendação que eu faço é treinar, realizar um treinamento, onde você vai treinar a intubação orotraqueal em 3 decúbitos. E o principal é em decúbito lateral, que é o da RCP. Então, começa pelo mais difícil, começa pela intubação orotraqueal, e ela tem que ser feita em 30 segundos. Né? E se você acha que, tipo, é impossível, é muito pouco tempo, é difícil. Cara, a gente tem quase 400 alunos que treinaram isso e a gente treinou todos eles e em uma tarde todo mundo faz. Quem já participou dos nossos treinamentos, bota aí, ó, bota eu aí que com certeza já fez intubação orotraqueal em 30 segundos. Tem algum nosso ex-aluno aí na live? Se tiver, já bota aí, ó, eu fiz em 30 segundos, porque isso aí já é a nossa meta, né, no treinamento, né? A gente já chega na primeira aula, a gente fala, ó, todo mundo vai sair daqui intubando em 30 segundos. E todo mundo fica rindo, né, se olhando, impossível. E no final tá todo mundo intubando em 30 segundos. Até hoje não teve nenhum aluno que foi incapaz de intubar em 30 segundos nos 3 decúbitos. Então,
é perfeitamente possível, né? Eu acho que todo mundo consegue, né, gente? É só treinar, se permitir, se comprometer que vai sair.